E aí, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, como vocês estão? Espero que estejam bem, na graça de Deus. Muitos dias já sem fazer alguns vídeos, já 3 semanas. E estamos aqui de volta para continuar a nossa jornada no Evangelho de Jesus, relatado pelo apóstolo João e comentado por nós aqui, capítulo a capítulo. Nós estamos nessa jornada. E eu quero agradecer todos esses que têm nos ajudado aí nessa empreitada de anunciar o Evangelho, né, de mandar os vídeos para outras pessoas, de curtir, de comentar e contribuir assim conosco no anúncio da Palavra de Deus. Muito obrigado, meus amigos. E estamos aqui no ano 2025, iniciando de novo aqui, na verdade, retomando o nosso projeto de continuar refletindo todo o Evangelho de João. Nós estamos hoje no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 17, e diz assim a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, entra o enfermo, chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem viu-se curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao qual lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até aqui a nossa leitura hoje. Glória a Deus por essa palavra. E só relembrando onde nós estamos, que trecho é esse, né? Jesus, um pouco para trás aí, Jesus tinha vindo de Samaria, onde ele sentou ao poço, teve uma conversa com aquela mulher, teve uma experiência com ela, onde ela se encontrou em Jesus, foi salva, trouxe outras pessoas para ver o seu testemunho, creram em Jesus também. Jesus sai dali, volta para a Galileia, onde havia feito o seu primeiro sinal. Lembram que na introdução eu falei que João descreve para nós 7 sinais, revelando que Jesus é Deus? Então, o primeiro foi transformar a água em vinho na Galileia. O segundo, Jesus volta depois da mulher samaritana e cura a filha de um oficial do rei que estava morta. E o terceiro sinal é esse que nós estamos lendo nesse momento, no tanque de Betesda, onde um paralítico é curado por Jesus. Isso ele estava em Jerusalém. Muito bom. Trazendo essa introdução para nós, vamos aqui às nossas ênfases em cada versículo daquilo que Deus pode trazer uma mensagem ao nosso coração.
E a primeira delas é que sempre nesses encontros Jesus tinha um propósito maior do que simplesmente uma cura ou uma salvação, entre aspas, de uma pessoa só. Sempre tinha algo em volta em que Jesus queria se revelar e demonstrar a verdade de quem ele é. Né? Nós vemos aqui no versículo 1, Jesus, passado essas coisas, havia a festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, ou seja, Jesus já sabia aonde ele iria e o que ele faria. Onde existia, né, o tanque de Betesda, e que era a maior concentração da região de pessoas doentes, de coxos, de cegos, de todo tipo de enfermidade, de paralíticos, como era o caso desse. Próximo, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E olha a pergunta de Jesus para esse homem. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia tempos, perguntou: você quer ser curado? E aqui nós podemos entender uma coisa muito importante. A primeira delas é a importância que Jesus dá no relacionamento, em conversar com o indivíduo, com a pessoa em específico. Jesus sabia que esse homem estava doente. Jesus sabia qual era o problema dele. Jesus sabia o que esse homem precisava. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E olha a resposta desse homem: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. E aqui está uma parte muito importante que eu gostaria de fazer essa ênfase aqui no versículo 7. Primeiro é que esse enfermo não sabia diante de quem ele estava e qual era o tamanho do poder de Jesus. Ele só conseguia ver uma coisa: não consigo chegar até a água, não consigo ser curado, as pessoas chegam primeiro do que eu sempre chego depois, nunca dá tempo, eu não vou conseguir. Ele não conseguia enxergar outra possibilidade da sua cura, a não ser aquela que estava na sua frente. Quando estamos empenhados demais em resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, com nossa própria inteligência, capacidade, nós deixamos de abrir os nossos olhos, de enxergar as possibilidades de Deus. Esse homem não conseguiu enxergar a possibilidade de que Jesus poderia o curá-lo, nem de quem era Jesus. E olha o que aconteceu. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. O homem não conseguia nem pensar na possibilidade de ser curado, a não ser por entrar na água quando eles achavam que o anjo movia a água. Falava, Jesus simplesmente dá uma ordem a ele: levante-se e ande e seja curado. A palavra diz que ele foi imediatamente curado. E qual é a ênfase nisso que nós estamos falando? Às vezes que nós estamos muito focados, como eu disse aqui, pensando no nosso problema, tentando resolver, esquecendo das possibilidades de que Deus pode fazer, não confiando nele, não esperando nele e não conhecendo ele, nós podemos perder a oportunidade de ser tocado por Jesus, curado por Jesus, salvo por Jesus. Eu quero trazer mais duas ênfases aqui. Versículo 11 diz assim: ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou disse: pegue o seu leito e ande. Versículo 14, lá embaixo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus, no versículo 11, disse ao homem, lá no versículo 9, disse ao homem para que ele levasse o seu leito. E por que Jesus dá essa ordem ao paralítico, ao ex-paralítico? Para que ele se lembrasse do que tinha acontecido na vida dele, a transformação que houve na vida desse homem após esse encontro com Jesus. A vida dele mudou
completamente e totalmente após o encontro com Jesus. E Jesus trouxe, né, essa mensagem para que ele carregasse o seu leito, para que ele não se esquecesse do que Jesus tinha feito na vida dele. E aí a ênfase de que Jesus queria dizer isso está no versículo 14. Ele falou, não se esqueça quem fez isso com você e o que fez por você, para que não te aconteça algo pior. E o que quer dizer isso para nós na prática hoje? Que a gente não se esqueça de quem transformou, de quem pode transformar a nossa vida. E de qual é o propósito final disso. Estarmos em uma relação com Jesus. Conhecermos Jesus. E através de Jesus conhecermos a Deus e mantermos uma proximidade, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Não sairmos de perto dele, pois sair de perto de Deus é autodestruição. É caminho de perdição. E é acontecer algo pior do que estava na vida dele, né? Esse é o exemplo do que estava escrito aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por se revelar a nós. Muito obrigado, porque muitas vezes a forma em que o Senhor quer nos tocar, nos encontrar, não tem nada a ver com aquilo que estamos esperando ou que estamos enxergando no foco do problema e tentando resolver com as nossas próprias mãos. O teu poder é muito maior do que as nossas possibilidades podem alcançar. Por isso, Deus, eu oro para que o Espírito Santo e Jesus possa tocar cada coração, curar os que precisam de cura, salvar os que precisam ser salvos, Deus, e edificar aqueles que precisam ser fortalecidos no Senhor. Eu oro para que não somente a gente espere no Senhor, mas que a gente confie também no Senhor. E Deus, para que a gente conheça o Senhor verdadeiramente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.